Oi, gente, tudo bom? Espero que estejam bem, tá? O pessoal do segundo ano. Vou dar continuidade ao primeiro vídeo que eu postei, tá? Eu peguei um vídeo no YouTube e achei bem didático, bem explicativo sobre diluição. E hoje eu resolvi gravar esse videozinho para a gente tirar algumas dúvidas e começar a fazer alguns exercícios sobre diluição e mistura de soluções de um mesmo soluto, tá? Esses dois conteúdos estão na página 34 e 35 do livro, tá? Vamos falar um pouquinho de diluição. Eu já havia falado na aula anterior do vídeo, eu me lembro também que para uma das turmas eu acho que para as duas turmas eu comecei diluição e até dei alguns exercícios sobre diluição, mas eu vou recapitular isso, tá? O que seria diluir alguma coisa? Seria tu acrescentar alguma coisa que já tá, acrescentar alguma coisa no que já está pronto. Então eu tenho um café, esse cafezinho ficou muito forte, tá? Então o que eu vou fazer com esse café? Se ele está muito forte, eu vou acrescentar mais água nele, tá? E aí ele vai ficar diluído, ele vai ficar mais fraquinho, tá? Me lembro o exemplo do shampoo, né? O shampoo tá acabando, vamos colocar mais água no shampoo, tá? O que aconteceu ali? Eu tô diluindo o shampoo. Só que o que eu disse também para vocês é que a massa não vai alterar nessa diluição, tá? O que altera é a concentração. Então, se a gente lembrar o que é concentração, é massa sobre volume, tá? Que foi o nosso primeiro conteúdo quando a gente iniciou soluções ali, então é massa sobre volume. Então, em diluições, a tua massa permanece a mesma, ela não vai ter alteração. O que vai alterar numa diluição é o teu volume final, que vai ficar maior, porque tu vai estar acrescentando água ou solvente qualquer ali dentro da tua solução pronta. E a tua concentração final vai diminuir, tá? Então, se tu está diluindo, tá? Então, isso é da página 34. E aí eu mandei vocês sublinharem da página 34 a fórmula de diluição, que era o CIVI igual a CFVF, que está no vídeo da aula anterior, tá? Que posteriormente eu vou colocar um vídeo para vocês aqui com as fórmulas e vou tentar passar para vocês os exercícios também. E mistura, né? Quando a gente está falando de mistura, significa que eu estou misturando soluções, só que com o mesmo soluto, tá? Então, o que é um soluto mesmo? É aquela partezinha da solução que está em menor proporção. Por exemplo, se eu tenho água com sal, a água é o meu solvente, o meu soluto é o sal, tá? Então, eu vou dar uma pausa no vídeo e vou entrar com algum exercício e algumas explicações sobre diluição e sobre mistura, tá? De soluções de mesmo soluto, que está na página 35. Diluição. A fórmula da diluição. CIVI igual a CFVF, tá? O que eu falei para vocês, né? Numa diluição, a minha concentração final, ela fica menor que a concentração inicial, tá? Porque se eu estou diluindo, eu estou acrescentando solvente, tá? Então, a concentração diminui, a massa não altera. O volume final, se tu está diluindo, tu está acrescentando solvente, né? A tua solução já pronta, significa que teu volume também vai ter alteração, tá? Isso é diluição. Mistura de soluções de um mesmo soluto, a fórmula é diferente, tá? Ó, é CIVI mais C2V2, eu sempre coloco assim, C1V1 mais C2V2, se fosse mais uma solução seria C3V3, se fosse mais uma C4V4, igual a CF e VF, tá? Então aqui eu tenho mistura de soluções com o mesmo soluto, tá? O que eu quero dizer com isso? A minha concentração, se eu estou misturando, tá? O meu volume final vai ser a soma do meu volume inicial com o volume final, tá? Então, o volume aqui, neste caso aqui das misturas, vai haver um aumento do volume, tá? Tu tá misturando duas soluções, então o teu volume inicial vai ser diferente do teu volume final, tá? Então, eu peguei um exemplo aqui que eu tinha num livro sobre diluição, tá? Não me lembro se eu passei para vocês, mas se eu não passei, a gente vai fazer agora.
Se adicionarmos 80 ml de água a 20 ml de uma solução 0,1 mol por litro de KOH, hidróxido de potássio, né, obteremos uma solução de concentração molar igual. Bom, vamos ter um pouquinho de interpretação de texto aqui, né? Se tu está adicionando 80 ml de água a 20 ml de uma solução 0,1 mol por litro de KOH, significa que esses 20 ml de uma solução 0,1 mol por litro já está pronta, tá? Então é o que o texto está querendo te dizer. Então tu está adicionando 80 ml a uma solução pronta de KOH. Essa solução de KOH, ela tem 20 ml de volume, ela já está pronta, tá? Com essa concentração aqui, mol por litro, tá? Prof, eu posso ter uma concentração em grama por litro? Pode, tá? Não vai te interferir em nada. Obtemos uma solução de concentração molar igual. Então eu quero saber qual vai ser a minha concentração se eu adicionar 80 ml a esta concentração de hidróxido de potássio pronta. Tá? Então essa diluição requer uma certa interpretação de texto, tá, gente? Então se eu estou acrescentando alguma coisa, estou acrescentando a alguma coisa. E esse a alguma coisa já está pronto, que é o 20 ml e o 0,1 de hidróxido de potássio. Já está pronto ali, tá? Então, se é uma diluição, tu está adicionando, tá? Tu está diluindo uma coisa que já está pronta, tu está colocando água a uma coisa que já está pronta, então eu vou usar a fórmula de diluição, estou diluindo, tá? Eu não estou misturando, duas soluções prontas para formar uma terceira, eu estou adicionando, tá? Então, fórmula de diluição, CI-VI igual a CF-VF, ou C1-V1 igual a C2-V2, o que, né, isso aqui não importa, tá? Importa que você se dê em conta do que quem é a solução inicial. Então eu tenho de volume 1, eu tenho a solução pronta, que é o que eu comentei com vocês, o 20 ml. Tem que passar para litro? Sim, porque a tua concentração está em mol por litro, tá? Então tu tem que ter a mesma unidade aqui. Então divide isso aqui por 1000, tu vai achar o volume em litro. A minha concentração 1 é daquela solução pronta que eu já havia falado, 0,1 mol por litro. O problema está pedindo, obtemos uma solução de concentração molar igual. Ele pede a concentração final, tá? Então eu tenho o C1, eu já tenho, o volume 1 eu tenho, ele pede o CF. Quem é o meu volume final? O meu volume final, se eu estou adicionando 80 ml a uma solução que já está preparada, que já inicialmente tinha 20, então eu vou somar 80 mais 20. Então, o 20 eu adicionei, tá? Adicionei em quem? Nos 80 para poder diluir. Então, 80 mais 20 dá 100 ml, que passa para litro, dá 0,1. Então, a gente joga na fórmula, né, gente? O C1 é o 0,1. O V1 é o 0,02, já passado para litro. A concentração final, que é o que eu quero saber, e o volume final passado para litro. Então, matematicamente, isola a concentração final, achei uma concentração final de 0,02 mol por litro. Tá? 0,02 mol por litro. Essa é a minha concentração final, tá? Ela tá aqui, ó. Certo? Então, houve uma diluição, tá? Houve uma diluição, eu acrescentei, então aumentou o meu volume final. Se eu diluir, a minha concentração final ficou menor, ó. Ela tinha de início 0,1 e aí ela passou a ter 0,02. Então 0,02 é um número muito pequeno em relação a 0,1, tá? Então isso você tem que se dar conta quando trabalhar com exercícios de diluição, tá? Então, nesse primeiro momento, trabalhamos com o exercício de diluição. Vou passar para um exercício agora de mistura. Foram misturadas duas amostras de soluções de hidróxido de lídio a um volume igual a 400 ml, tá? E 0,25 molar, que é a concentração, a uma outra de volume igual a 250 ml,
0,60 molar. Qual será o valor da molaridade da solução resultante aproximadamente? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho duas soluções, tá? Uma com volume de 400 ml e uma concentração de 0,25, a outra com volume de 250 e uma concentração de 0,60. Mas as duas soluções têm o mesmo soluto, que é o hidróxido do lítio. Tá? Então, isso é um caso clássico de mistura de soluções. Tá? Então, qual é a fórmula que eu vou usar? A fórmula da mistura. Então, eu tenho concentração inicial é da primeira, 0,25 molar. Tá? Molaridade significa concentração. Volume 1, 400 ml, que eu tenho que dividir por 1000 para ser em litro, né? Porque a minha concentração, se for molaridade, é mol por litro, não mol por ml. Concentração 2, 0,60 molar. Volume 2, 250, divide por 1000 dá 0,25. O problema pede qual será o valor da molaridade da solução resultante. Isso aqui, qual será o valor da molaridade da solução resultante, é a mesma coisa que eu perguntar para vocês, qual o valor da concentração final, qual será o valor da concentração resultante, tá? Então, essa frase aqui, essa molaridade, pode ser transformada em concentração também, tá? Que é a mesma coisa. Então, ele quer saber a concentração final. Quem é o meu volume final aqui? Se eu estou misturando a concentração 1, que já está pronta, com a concentração 2, o meu volume final vai ser o somatório da concentração do volume da concentração 1 com o volume da concentração 2, passado para litro, certo? Então aí eu jogo na fórmula, né? Concentração 0,25 vezes o volume 1, tá? Isso é uma multiplicação, então por isso que eu botei, né, entre parênteses, para não ficar tudo bagunçado, tudo misturado. Mais a concentração 2 vezes o volume 2, tudo passado para litro. Concentração final é o que eu quero e o volume final é o somatório do V1 com V2. Fazendo isso matematicamente, tá? Isolando a concentração final, eu achei a minha concentração 0,38 molar. Olha a unidade, o Nzão de molaridade. Tá? Então a concentração final foi 0,38 molar. Então, o que tem que ficar claro para vocês? Que quando a gente está misturando duas soluções de um mesmo soluto, tá? Nós não estamos adicionando, nós não estamos diluindo nada, tá? Então, cuidem que tem palavras-chave, né, que vai indicar vocês a uma mistura, a fórmula da mistura e a fórmula da diluição. Então, o primeiro exemplo foi de diluição e agora esse segundo exemplo eu estou colocando como mistura para vocês. Tá? Vou dar uma lista de exercícios e vou fazer mais alguns exercícios para vocês no próximo vídeo, tá?